Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tiburcio, do canal Siquer. Em primeiro lugar, eu pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que eu não custe sobre intelectual e que rezem por mim. Sigam-me em todas as minhas redes sociais. Uma coisa que todo mundo pergunta aqui é: foi que começou a sua vida intelectual, Matheus? E, bem, em primeiro lugar, é preciso que eu faça a seguinte ressalva. Eu já nasci em uma família de orientação intelectual. Papai, por exemplo, né, ele foi do mesmo grupo do Zé Munir Nasser, o MCC, Mercado Comunitário de Capitais. E o mestre do papai foi o mesmo mestre de Rubens Portugal, que inclusive ele aparece na aula do Munir Nasser sobre o comentário de Santo Agostinho do Sermão da Montanha. Ele intervém. Então, assim, era tanto livro e tanta revista em casa que aos 2 anos de idade eu já sabia ler e escrever. A única pessoa que eu conheci que também era assim foi o Conrad Utz. Um abraço aqui para ele. Foi a única pessoa que eu conheci, além de mim, que foi meu orientador de mestrado, grande Conrad Utz. Foi a única pessoa que eu conheci, além de mim, que me deu a ler e escrever sozinho, sem ir para a escola. Então, eu fui autoalfabetizado. Papai nunca tentou conscientemente me ensinar as letras nem nada assim. Né? Mas assim, veja, eu tinha tudo muito fácil. E papai sempre tinha explicações boas a me dar. Por exemplo, uma vez ele estava explicando as religiões, eu perguntava quais eram as religiões, ele explicava. E na explicação quanto ao judaísmo, ele fala, mas quanto ao judaísmo, Mateus, preste atenção, porque existe uma parte secreta do judaísmo chamada Cabala, onde eles procuram, estudam, investigam significados secretos da Bíblia, né, que estão dentro da Bíblia. Outro dia, né, ele me explicou o que era o catarismo. Deus, o catarismo era uma heresia, né, do Languedoc. Né, ele usou até a expressão do Languedoc. Eles eram tipos do Languedoc, ela remontava a Pérsia, e eles ensinavam que tem um Deus bom do mundo espiritual e um Deus mau do mundo material. Outra explicação que ele. Aí ele me explicava muita coisa que uma pessoa normal não poderia, uma criança normal não teria como acessar. Uma vez eu vi um arauto do evangelho em uma igreja e eu perguntei ao papai o que era aquilo. Ele falou: não, mas isso aí não é nenhuma ordem milenar. Isso aí, na verdade, é uma dissidência da TFP, que foi um grupo fundado sob as bênçãos do bispo de Campos, né, etc. Que na época da ditadura foi muito influente, que eram contra as reformas litúrgicas, etc. Qual a explicação? Então, isso aí a verdade é que eu já vim muito bem preparado ao ponto de saber muito facilmente evitar ser enganado. Eu acho que eu fui pouco enganado intelectualmente. Agora, quando é que a minha vida intelectual de fato disparou? Aleatoriedade, né? Uma ocorrência aleatória. Minha mãe trabalhava no Ministério do Trabalho. Isso foi em Aracati. O Ministério do Trabalho ele ficava no anexo de uma pousada chamada Pousada Bons Ventos, cuja família que é dona da Bons Ventos, é muito amiga minha, né, até hoje. Abraço aqui para o Arthur, para o Vinícius. E aí, eu fui explorar as gavetas dos vários móveis. E na gaveta da cozinha tinha uma super interessante. Eu vou explicar as matérias dessa super interessante. A primeira era sobre evangelhos gnósticos. O que é o gnosticismo? Epa, esse negócio aqui é interessante. Uma matéria bem tendenciosa. Por sinal, prognose. Ela dizia que o cristianismo estava errado e citava como exemplo textos gnósticos, né?
que eram muito obscuros até, né, que não tem muito respaldo mesmo entre os grupos neognósticos, ou parando para pensar, um negócio de nível muito baixo quanto ao que eles queriam defender, mas a matéria era muito informativa e inclusive falava desse imaginário tecnognóstico, que o Matrix é uma versão, é uma releitura moderna da gnose por via tecnológica. Acho que nem o Hermínio Martins nem tinha cunhado ainda esse termo. E ele cunhou pouco antes de morrer, verdade seja dita, né? Umas palestras que ele deu, se não me engano, na USP, né? Cujas notas viraram um livro Experimento Humano. Seguinte matéria era sobre crítica cultural e sexo. E discutia as ideias da Camille Paglia. Citava aquele livro Persona Sexual e trazia algumas críticas a como o feminismo entendia o imaginário sexual. Essa revista é super interessante, eu acho que foi o melhor número. E a matéria seguinte era do Harold Bloom. E nessa matéria o Harold Bloom falava de como a gnose e o gnosticismo eram um elemento central. Ele usava o termo gnose, se não me engano, gnose, inclusive. Não era gnose, mas ele dizia que a gnose não era algo particularista. Né? E ele falava o seguinte: como a gnose era uma narrativa forte na literatura e como ela era uma corrente forte dentro da arte. E ele falava também contra o multiculturalismo, falava do que chamava de canon wars, né? Falava do feminismo, inclusive também citava, né? Essa matéria também citava Camille Paglia. Toda essa revista estava bem encadeada, por incrível que pareça. E o Harold Bloom, para terminar, ele fez uma lista de 10 livros que, para ele, eu me lembro bem, seriam os livros que ele indicaria para o leitor brasileiro, partindo da premissa de que o leitor brasileiro seria alguém bem intencionado, inteligente, né? Bem, isso não existe no Brasil, mas os livros que ele indicou eram todos totalmente inacessíveis para um brasileiro. Ele recomendou o Hamlet, do Shakespeare, até hoje eu me lembro da lista, mais ou menos. O livro, né, do Cervantes, Don Quixote. Ele recomendou também o Castelo, do Franz Kafka, o Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis, e o Harold Bloom ajudou muito a divulgar o Machado de Assis pelo mundo, né? Ele tem grande mérito nisso aí. Diga-se de passagem, ele fez uma grande desgraça quando ele divulgou o Zé Saramago pelo mundo. Aí tinha depois o Aleph, do Borges, o Ulisses, do James Joyce, estranhamente, Fim de Partida, do Beckett, estranhamente, livros que um brasileiro jamais terá como acessar, O Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino, né? Que é um autor que o brasileiro também não tem como acessar de jeito nenhum. A Duncida, do William Wordsworth, como, bem, eu acho que seria o gateway mais eficiente para apresentar ao brasileiro que é o romantismo de alta qualidade. Ele colocou como o 10º livro da lista uma ópera que eu acho que jamais deveria ser recomendada para um iniciante, sob pena de, eu não sei, de prisão talvez. O Leilão do Lote 49, do Thomas Pynchon. Eu não sei se ele estava querendo zoar ou não. Se ele estava querendo debochar do brasileiro, debochar do leitor brasileiro, não. Mas o fato é que os 10 livros são, com exceção do livro do William Wordsworth, inacessíveis, né? Ao leitor brasileiro. Não sei se isso aí foi de propósito. Né? Não sei. Não sei. Né? Ótima pergunta. Coisa que até hoje eu quero entender. Fato é que, veja, nessa revista estavam já todos os elementos que iriam disparar a minha vida intelectual. Aí depois, quando eu fui atrás de Orlando Fedeli, de Olavo de Carvalho, sei lá do que for, já estava bem preparado. Já estava muito bem preparado.
Então, minha vida intelectual, o início dela foi a de uma criança que largou na frente particularmente cedo e que tinha uma vontade muito grande de explorar o mundo e que encontrou por acaso em uma gaveta aquilo de que precisava. Pois um forte abraço a todos e até logo.